porque agora a gente vai tratar de um caso de grande repercussão há cerca de 5 anos. Um caso que chocou a sociedade sergipana. Me dá a foto da vítima, porque acontece lá no Fórum Desembargador Oscar Deda Chagas, em Nossa Senhora do Socorro, o julgamento de Adriana dos Santos e dos filhos dela, o Michael Antônio dos Santos e Wellington Robert dos Santos Alves. Eles são acusados pelo assassinato do Marcos Antônio dos Santos, que é esse que você está vendo aí na imagem. Ele foi agredido com porretes, golpes de arma branca e teve o corpo enterrado em uma cisterna. Me dá a imagem da sequência, porque já é do local onde tudo aconteceu. Tem aí a imagem agora do enterro dele, enterro que ocorreu no final de janeiro de 2015, ou seja, há quase 5 anos, como mencionei agora há pouco. Um homem que teve na sua casa a violência e a trama, e aí você está vendo como é que foi a época, o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros e equipe de resgate, e está aí a mulher dele e os 2 filhos dela, que, de acordo com as informações repassadas pela polícia e também, já que estamos na fase final deste caso, são as pessoas acusadas de planejar a morte do Marcos Antônio. Vamos relembrar o caso, põe no Cidade. Janeiro de 2015. Naquele primeiro momento, o caso foi tratado pela polícia como desaparecimento. A mulher da vítima, Adriana dos Santos, prestou o boletim de ocorrência e chegou a informar que Marcos Antônio estaria perdido e foi visto perambulando nas ruas. Depois, diante das contradições, a farsa foi desvendada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O corpo de Marcos Antônio dos Santos foi localizado dentro de uma cisterna em uma região com aproximadamente 2 metros de profundidade e foi retirado após 7 horas de escavação. Os autores do crime soterraram o corpo com pedras. Os julgamentos de Adriana dos Santos e dos filhos Michael Antônio dos Santos e Wellington Robert dos Santos Alves ocorrem no Fórum de Nossa Senhora do Socorro. Eles são acusados pelo assassinato de Marcos Antônio, que foi agredido com porretes, golpes de arma branca e teve o corpo enterrado nos fundos de uma casa na Piabeta, onde o casal e os filhos moravam. Os 3 respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. O crime teria sido motivado pela divisão dos bens pertencentes à vítima, conforme as investigações policiais. O enterro de Marcos Antônio ocorreu no dia 27 de janeiro de 2015. A despedida contou com as presenças de amigos de trabalho, um dos filhos da vítima e da mãe de Marcos Antônio. A perda de um filho, uma mãe nunca se esquece, tá entendendo? E não posso fazer mais nada, né? Tentar me recuperar e ficar só com a lembrança dele, a saudade dele, tá entendendo? É só o que eu tenho a dizer, somente, mais nada. Não era muito assim de andar com ele, porque ele morava com aquela mulher e minha mãe não gostava dela, aí não deixava eu ir para lá e ele também não ia me visitar. Mas a minha infância eu passei com ele. A gente fica muito triste porque ao saber de acordar para ir trabalhar e não encontrar ele no local de trabalho, e sempre todas de manhã a gente se comunicava um com o outro, batia um na mão do outro. E sempre ele dizia, muita calma nessa hora. E hoje, se a gente chegar na empresa, não vai escutar mais essa palavra dele. Tá aí, o julgamento ele continua e não há previsão ainda de encerramento, porque existem aí uma série de levantamentos. Desde cedo a gente está monitorando junto com a Justiça como é que está o andamento de todo esse processo da finalização do caso da morte do Marcos Antônio. Agora, no mínimo aí, coronel, quantos anos de prisão cada um deles deve receber, hein? No mínimo de 20 a 30 anos, né? Considerando todas as circunstâncias, ocultação de cadáver, o homicídio qualificado, né? Então, todas essas situações que vão ao julgamento e precisa se buscar a justiça, né, Diego? Principalmente nesses crimes que, em alguma das vezes, se aparece inicialmente com aquele título de desaparecido, né? Então, nós já tivemos outras situações
registrados através das delegacias como desaparecido. E durante as investigações se conclui que houve um homicídio. Então, precisa ser dada a resposta à sociedade. Eu não tenho a menor dúvida de que serão duras as penas a serem aplicadas, até mesmo pelo motivo, foi um motivo fútil, que é a questão de divisão de bens. Com isso, a pena a ser aplicada a cada um deverá ser severa diante das circunstâncias que foram apresentadas. Agora, nesse caso aí especificamente, logo no início foi dado como desaparecimento. Aí chama a atenção porque ultimamente nós temos mostrado aqui vários casos assim, inclusive o caso de ontem, viu, pessoal, do Jackson Bruno, ele foi localizado lá no município de Dores. Daqui a pouco eu falo sobre este assunto aqui no programa. Mas voltando a esse julgamento, aos julgamentos da Adriana e dos filhos, a vítima que foi assassinada com requintes de crueldade, o coronel está fazendo essa análise aqui junto com a gente, para explicar e detalhar para você que está aí do outro lado como é que trabalha a justiça nesse momento. Porque nessa parte de defesa e acusação, coronel, para o pessoal de casa entender como é que ocorre esse processo. Tem a parte do júri que fica numa questão mais isolada, a identificação dos júris, ela é geralmente preservada e em casos de violência, sim, principalmente devido a qualquer tipo de retaliação, esse traço que a violência traz para um julgamento. A gente pode colocar e explicar de que forma para o policial de casa? Bom, o julgamento, será feito por pessoas do povo, que farão o julgamento pela culpa ou pela inocência. Diante dos fatos e diante volto a dizer, da violência, será apresentado todas as provas, principalmente as provas técnicas que são realizadas. Não há dúvida quanto encontrar o corpo enterrado, todas essas imagens que estão passando, observa-se o trabalho que foi feito por parte do bombeiro para tentar localizar o corpo, da forma como foi praticado esse crime e de tentar, de alguma forma, demonstrar que seria um desaparecimento. Se a investigação não fosse feita, talvez nós tivéssemos até o dia de hoje o cidadão como desaparecido. E o fato não era esse. Se tratava, sim, de um homicídio qualificado, de forma bastante violenta. E isso é que eu volto a dizer. Temos tido alguns registros de forma significativa de pessoas que estiveram desaparecidas. Esses números, inclusive, aumentaram significativamente no estado. Tivemos o caso do borracheiro, que as pessoas estavam como desaparecidas e, posteriormente, também foi encontrado os corpos dessa pessoa. É algo que se precisa ser analisado, é algo mais pontual que demonstra, sim, que a violência ela continua, infelizmente, no estado de Sergipe. E neste caso específico que nós estamos mostrando para você, por causa de partilha de bens, por causa dos bens que a vítima tinha. Obrigado, coronel, até já. Me acompanha aqui na câmera.